Quando surgiu o Alviverde, eu surjo aqui com mais um vídeo polêmico. Palmeiras venceu a Portuguesa lá no 2-0, né? E eu vou falar pra você um negócio. O pessoal da imprensa fica procurando pelo em ovo. Olha, não teve pênalti pra Portuguesa, não teve nada. A expulsão foi correta. Massini tá de brincadeira falar que não foi pra expulsão. Foi sim pra expulsão. As câmeras provam isso. Ele devia estar tomando um cafezinho, olhando pro lado. Devia ter ido tomar uma aguinha. E aí esqueceu de ver os replays do lance, porque é claríssimo que o pisão aconteceu na perna do Luan e foi expulsão correta, tá? Foi para expulsar sim, o cartão vermelho subiu ali, subiu com o vídeo. Foi o vídeo que expulsou ele, ou seja, usaram as câmeras, que o Massini não deve ter olhado. Mas teve um comentarista aí que falou sobre esse lance, a gente já viu que ele vai falar agora, mas antes eu quero que você deixe o seu like no vídeo e já prepara para comentar quem é mais ídolo da história do Palmeiras, que tá sempre aparecendo aqui, ó. Fulano ou Beltrano, coloca aí. Olha só o que esse cara falou desses lances polêmicos aí. Olha o que ele falou desse jogo aí do Palmeiras agora. Só uma notícia sobre essa situação que o Vlad estava passando, possível contratação do São Paulo. Se chegar o André para o São Paulo, o Vasco vai perder essa queda de braço e pode ir atrás de um jogador aqui do Palmeiras, como já tentou no início da temporada, o Breno Lopes. Interessa ao time vascaíno. Vamos ver como é que vai desenrolar essa situação. Palmeiras então chegou à sua 7ª vitória no Campeonato Paulista, né? Garantiu a classificação antecipada em primeiro lugar na próxima fase e agora assumiu a melhor campanha da fase de classificação geral, né? Superando o Santos com 24 pontos. O Santos tem 22, Palmeiras 7 vitórias e 3 empates. Segue invicto no Campeonato Paulista. Começa agora a preparação para o confronto contra o São Paulo, clássico do final de semana. Mas 2 pontos chamaram a atenção nessa vitória contra a Portuguesa. O primeiro ponto foi que o técnico Abel Ferreira, a gente falava aqui antes desse jogo, deve poupar alguns titulares pensando no jogo contra o São Paulo. Não, ele foi com força máxima, fez um teste com a entrada do Caio Paulista pelo lado esquerdo, mudou o eixo dos 3 zagueiros, Piquerez recuou um pouquinho mais e o treinador falou sobre isso, disse que achou o time muito passivo, pouca criatividade no primeiro tempo, a furar a retranca da Portuguesa. Depois ele mudou o posicionamento e o Palmeiras conseguiu fazer os 2 gols, deslanchar, principalmente depois da expulsão do Vitor Andrade, e aí o Flaco Lopes conseguiu marcar seu 7º gol no Campeonato Paulista. Outro ponto que chamou a atenção foi a postura do goleiro Everton, que saiu muito nos cruzamentos, nas bolas paradas, e esse foi um pedido do técnico Abel Ferreira. Ele até falhou em alguns lances, a Portuguesa quase conseguiu um empate no finalzinho da partida, e o treinador passou que essa é um desafio que ele vem passando para o goleiro do Palmeiras, que ele saia mais do gol. Então vai ter que se acostumar com essa situação nesse início de temporada. Pro restante, ele sentiu que o Palmeiras estava perdendo muitos gols, estava tomando muitos gols de bola parada, então essa é uma nova postura do goleiro, o Everton. Entra para ser ou o segundo atacante ali mais colado com o Flaco Lopes, ou até às vezes vir na linha dos meias para se associar ali com o Zé Rafael e com o Veiga. E depois, com a alteração que a gente tem no segundo tempo, o Abel termina o jogo, óbvio que tem a questão da expulsão que influencia bastante também, mas termina com 4 atacantes, quase que algo a reparar na expulsão? A expulsão, para mim, foi injusta. Eu acho Injusta? Eu achei exagerado. Exagerado? Tem uma câmera, inclusive, que mostra de frente o lance. No momento que o Vitor acaba dando a solada, ele não está nem olhando exatamente para o Luan. Ele está olhando para a bola e, para mim, fica muito claro que não houve intenção dele de dar a solada para machucar o Luan. Eu também achei que era lance para cartão amarelo, cara. Não achei que teve a intensidade de um cartão vermelho. Acho que uma advertência ao jogador para que ele não exagere no movimento, na busca do adversário, porque ele procura o adversário para poder se projetar um pouco, né? Ou simular uma falta, ou dar um toquinho e tal. Acho que o cartão amarelo caberia bem naquele lance. Eu não me lembro agora, ele deu vermelho direto ou ele foi ao VAR? Não, ele foi ao VAR. O VAR chamou. A expulsão foi recomendada pelo VAR. Isso. Sempre é bom usar o verbo correto. Recomendado. Ele vai à cabine do VAR, assiste a imagem no campo, e decide pela expulsão. Os dois aqui acharam exagerado. Eu achei. Acho que era lance para amarelo, cara. É que essa imagem acaba pegando por trás, mas tem uma câmera que mostra ali pela frente que ele não está olhando para o Luan exatamente para deixar a sola. Acho que há uma imprudência dele, de certa forma, não precisava ter colocado a perna daquele jeito, mas eu não... É que isso é orientação, tá? De comissão de arbitragem. Sola,
do pé para cima ali é cartão vermelho, é orientação. O árbitro fez o que ele está orientado para fazer. Se ele não desse esse cartão vermelho... Eu confesso que achei bem expulso. Provavelmente o árbitro seria geladeira. A gente não tem o ângulo a que você se refere, mas essa lupa ali mostra, na minha visão, que a expulsão foi bem feita. Na minha visão. O problema do futebol brasileiro é que deve ter 150 lances iguais a esses em que não foi dado vermelho. Então, esse é o problema. Eu acho que é um cartão laranja. Vocês acharam que é amarelo, eu acho que pode ser vermelho. Azul agora, Se né? fosse só amarelo, também não ia achar nenhum absurdo. Agora azul, né? Como vai ser testado. Eu acho que é um lance questionável. Agora, a grande polêmica do jogo de ontem é o não pênalti a favor da Portuguesa quando estava 0-0. Se é que alguém aqui acha que foi pênalti, né? É um lance que está dividindo muitas opiniões. A Portuguesa ficou indignada e a gente roda. É um lance do Murilo em cima do Giovanni Augusto, né? O que vocês acharam? Lino, para você, isso é pênalti? Eu entendo a revolta da Portuguesa, acho até que 90% dos árbitros marcariam esse pênalti se fosse o peso da camisa do outro lado. Você acha mesmo? Acho, mas acho que não foi pênalti. Cara, eu acho que essa imagem quanto mais você ora, o Giovanni Augusto ele dá uma atrasada na passada. Esse para mim é o take. Ele se joga. Ele pisa no chão e depois se projeta. Eu acho que não foi pênalti. Agora, quando ele vai parar a perna esquerda no chão, olha lá, quando ele bota a perna esquerda no chão, que ele sente o mínimo contato com o Murilo, ele claramente já larga o corpo no chão. Sabe por que a revolta da Portuguesa foi tão grande, na minha opinião? O jogo estava equilibrado. Sim. A Portuguesa estava criando chance para ganhar. Sim. E aí ela se sentiu injustiçada não só pelo lance, mas pelo enredo do jogo, porque aí o Palmeiras vai fazer o gol depois, vai abrir o placar. O cartão vermelho é mais determinante para o resultado do jogo do que Possível. qualquer outra decisão Possível. árbitra. Possível. O Palmeiras não tinha feito o gol ainda. Possível. E o gol sai muito rapidamente depois da expulsão. A expulsão é com 15 e o gol é com 21. Então, possivelmente. Mas eu assim, pra mim o Giovanni Augusto se joga, cara. Ele percebe que o Murilo dá o carrinho e ele fala, opa, eu vou encontrar a perna dele ali. Sim. Não, quando ele percebe quando ele percebe o mínimo contato, depois que ele bota a perna esquerda no chão, que ele percebe o mínimo contato com o Murilo, você vê a parte de cima do corpo dele, ele claramente ele solta o corpo, ele abandona a jogada. Agora, pisou com a perna esquerda lá, ele já solta o corpo completamente. É que o contato é com a canela ali. Eu acho um lance discutível, não acho aquela coisa absoluta, assim. Não é e está acabado, simulou e cartão amarelo. Eu acho que dá para você discutir esse lance, porque tem o contato da canela, ele percebe, não é no pé, a gente fica olhando muito para o pé dele, do Giovanni Augusto, parece que ele pisa só no gramado e por conta disso se joga. Tem o contato também da canela, um pouco mais à frente. Sim. E aquele contato ali faz você refletir se é pênalti ou não. Eu só acho que não é e eu não daria. Porque o meu critério de pênalti costuma ser normalmente muito rígido. Eu detesto pênalti. Acho o pênalti um estraga-jogo desgraçado. Eu acho que você tinha que pensar 18 vezes. Não é uma falta como em qualquer outro lugar do campo. Mas isso é coisa de maluco, não é a regra que faz. Você é meio negacionista do pênalti, é Eu isso? sou um absoluto negacionista. Você não está sozinho, Lino. Não é coisa de maluco, não. Tem gente na Inglaterra, por exemplo, que vê lá o XG, que é o Goals Expected, né? De lances dentro da área que são muito baixos e quando geram o pênalti é quase certeza de um gol. Então lances que muito dificilmente gerariam um gol, quando se transformam em pênalti, viram um gol praticamente. Então, Sim, você estraga jogo. Você transforma uma jogada banal num gol. Eu entendo que a arbitragem não tem que se preocupar em estragar ou não o jogo, tem que se preocupar em aplicar a regra. Claro. A única maneira de ser justo é aplicar a regra. E aí, segundo a regra, qualquer falta dentro da área é pênalti. Segundo a regra. Essa é a tua tese, eu acho. E o Murilo... Não é a tese, é a regra. Não, a tua tese de justiça. E sobre esse lance... Acho que aplicar a regrinha nem sempre é justiça. Regrinha não, a regra. A lei. Porque senão, se você não aplicar a lei, você fica sujeito ao seu julgamento pessoal. Do que um considera bem, o outro considera mal, um considera bom, o outro considera ruim. Então você tem que ter um padrão. Assim, o padrão é a lei. Se fosse isso, todo julgamento terminaria com unanimidade. Você vê em grandes tribunais fechar julgamento em 4 a 3. Diferentes interpretações da lei. Então fechamos. Perfeito. Eu interpreto a lei diferente da sua. Por isso que eu perguntei como vocês interpretam esse tipo de jogada. Na minha interpretação, o resultado de ontem... mas assim, na sua interpretação você tem que aplicar a lei. Não o que você acha na sua cabeça que é certo ou errado.
certo? Sim. Ah, não, o time jogou melhor, é sacanagem dar esse pênalti. Coitado, eu não vou dar esse na minha O Murilo interpretação, escapou no lance em questão, hein? Você precisa Ele fez- derrubar o cara de verdade. A falta não. O lance decorre de um erro dele, né? Ele deixou a bola Sim, escapar. Sim. Ele escapou ali de ter sido Eu responsabilizado. só por um acho, gol. assim, faz tempo que eu penso assim, né? O futebol brasileiro, ele adora discutir jogos pela ótica da arbitragem. Sempre, sempre. Até quando a arbitragem não tem uma interferência no resultado. Para mim é o caso de ontem. Você pode avaliar se o Palmeiras jogou bem, não jogou maravilhosamente bem, não jogou. A gente está mais tempo aqui Portuguesa falando de foi- arbitragem do que do jogo. Foi valente, mas a arbitragem, no meu entendimento, não decidiu a vitória do Palmeiras. Foi o Palmeiras que decidiu a vitória dele. sei, eu acho que teve a influência, expulsão. cara. A expulsão. Como eu Acho que penso foi diferente de expulsão. vocês na expulsão, Não, na expulsão. eu acho que não é nenhum absurdo a expulsão, eu não vejo interferência da Ah, arbitragem. não, a no expulsão matou. É outra coisa que arrebenta. jogo. Não, matou, mas eu achei que foi bem expulso. Fazer o quê? O jogador foi, na minha visão, foi bem expulso. Agora, falando do Palmeiras em si, né? Já estava classificado, então ontem entrou com o time, ainda assim entrou com o time Mas titular. não tinha a melhor campanha. Ainda tinha coisa em jogo. Se o Palmeiras sim. terminar com a melhor campanha, garante a ele e os manos. Ainda até tinha o fim coisa do em jogo, campeonato. mas já estava classificado. Mas eu vejo o Abel muito tranquilo dentro desse Campeonato Paulista. Isso, obviamente, claro, tem influência da sequência maravilhosa de títulos do Palmeiras. Mas ele muito tranquilo para utilizar o Campeonato Paulista como eu acho que deva ser utilizado, para fazer experiências, mudando bastante o time, testando jogadores em diferentes posições. Citei aqui, o Palmeiras ontem terminou o jogo praticamente num 4-2-4, com os 4 atacantes ali, o Lázaro ontem jogando pelo lado esquerdo, o Rony pela direita, Breno Lopes com o Flaco mais por dentro. A gente citou aqui a variação do Piquerez ficando um pouco mais para soltar o Marcos Rocha. Em outros jogos, o Marcos Rocha ficou um pouco mais, o Piquerez que desceu. Então, assim, utilizando o jogo, utilizando o Campeonato Paulista como eu acho que deva ser utilizado realmente, para fazer novas experiências, para dar minutos para jogadores que chegaram nessa temporada. O Aníbal cada vez mais se colocando como titular da posição. O menino também entrando, importante o menino ter entrado bem novamente, fazendo um golaço. Acho que é a posição que o Palmeiras hoje está mais bem servido, é essa posição de jogadores de meio campo ali, porque você tem titulares o Aníbal, você tem o Zé Rafael, o Richard Rios também sempre entrando bem, agora o Gabriel Menino voltando bem, então... Mas só tem o Veiga, né, cara? Para fazer a função do Veiga, só tem o Veiga. Sim, não, tô falando ali na função desses dois jogadores, primeiro e segundo volante. De base, à frente da área. São Os mecanismos são os mesmos. Eu acho até que o Abel tá dando sequência aos jogadores, ao time titular, para que ele desenvolva ainda mais essa mecânica de jogo do time, né? Agora, o episódio Everton ontem, eu acho legal, acho que você vai puxar isso daqui a pouco, com certeza, a entrevista que o Abel dá falando sobre o Everton, sobre as saídas dele, sobre as orientações. Acho que ele faz uma defesaça no lance que está todo mundo falando que ele falhou. O jogador da Portuguesa sobe, toca de cabeça, ele consegue ainda, de certa forma, abafar e vai buscar a bola depois. Era um lance em que, se o jogador da Portuguesa está sozinho, ele desvia de cabeça, dificilmente o Everton pegaria. E o Abel ontem, falando sobre o seu goleiro sair um pouco mais, que isso é orientação, que a culpa é dele, isso tudo é o Abel querendo criar ambiente também. O mais importante daquela entrevista foi o Abel falar, se me permite, Martim, o Abel falar que no futebol brasileiro se cruza a bola demais e nós precisamos ter um goleiro que saia mais. Acho que essa é a chave. O Abel cada vez mais tem percebido que a gente só bota a bola na área em chuveiro e ele tem que ter um goleiro que participe mais, errando ou não, precisa participar mais. Esse é o lance, né, Lino? Esse é o lance que você se refere? Não, Não, aquele é do um começo da cruzamento, partida. Esse ele fez uma Tá no começo do defesaça. compacto. Defesaça. Agora, é um fato que o início de temporada do Everton é abaixo. O Everton... Vou além. Apesar dele ter feito a defesa mais importante do Campeonato Isso Brasileiro... aí, cara, isso é uma defesa. O jogador da passado, Portuguesa sim, toca sim, de sim, cabeça, ele ainda abafa. Foi tratado como falha. Ele fez a defesa mais importante do Campeonato Brasileiro, né? A defesa do título. Sim. 37 do segundo A tempo. do pênalti? Sim. E o Soares, 3-1 Botafogo, pênalti. Sim, é. Aquela defesa marca a trajetória Ele palmeirense. vira o campeonato ali. Ele vira o campeonato ali. É isso aí. Mas não era o melhor Everton que a gente já viu na reta final do Não, Brasileiro. não. Longe disso. E nesse começo de temporada também não é. Ele foi muito criticado por não pegar pênalti Isso aí eu achei São viagem. Paulo. Mas no próprio jogo contra o São Paulo, ele teve algumas saídas assim, que falou, caramba, esse aí não é o Everton. Falhou feio até no gol do Garro. Não, esse Contra o é o gol, Corinthians, sim. esse é o gol que define a avaliação sobre o Everton.
Mas ele Não já, tem tinha esse gol, ele já tinha tido a falhas conversa antes. sobre ele era outra. Como teve esse gol... O começo de temporada do Everton é um começo inseguro, embora com algumas defesas extraordinárias, como essa que a gente viu há pouco, não é um grande começo de temporada do Everton, como também não foi um grande fim de temporada no ano passado. E aí o Abel, perguntado sobre isso, deu essa explicação. Foi questionado sobre o momento do Everton e ele deu essa explicação aqui que a gente roda agora no Seleção. O culpado sou eu, porque eu estou-lhe a dizer para ele sair a todas e se errar a responsabilidade é minha. E quando nós tentamos fazer upgrades à nossa forma de jogar, quando nós tentamos inovar, quando nós tentamos ser melhores, há sempre um processo de aprendizagem. E ele hoje fez exatamente aquilo que eu lhe pedi. Uma saiu, acertou, outra saiu, errou, mas é isso que eu quero que ele faça. É isso que eu quero que ele faça. Que seja um guarda-redes que utilize toda a envergadura que tem, toda a altura que tem. Não vos vou dizer nada de novo, mas vou dizer uma coisa que vocês vão gostar de ouvir. O único jogador que pode jogar com a mão dentro da área é o goleiro. O único jogador que pode jogar com a mão dentro da área é o goleiro. E nós temos que ter essa vantagem. E sim, eu estou a desafiá-lo a arriscar, a sair, e há este processo de aprendizagem, aquilo que tem que ver com a forma tática, a coragem de sair e arriscar. A responsabilidade é minha, sou eu que o estou a desafiar. Se vocês virem, não é só a Portuguesa, já foi o Mirassol, todas as faltinhas à frente do meio campo, área, e o nosso goleiro tem que dar esse passo em frente, e isso é que eu estou a desafiar, e é um processo, e é um momento de aprendizagem, e durante esse momento de aprendizagem e de upgrades, é natural que possa haver um ou outro erro, um ou outro acerto, mas a responsabilidade é minha. É que ali... Se eu estou nessa coletiva, estou anotando assim um resumo, eu escrevo assim, ó, Abel arruma jeito de defender o Everton, que aliás é a função dele. Sim, sim. Defender os comandados e não expor os comandados. É que ele está falando de uma suposta falha, de uma questão que é a saída de bola nos cruzamentos. Só que a gente vai encontrar, nesse curto início de temporada, falhas do Everton em outros segmentos. Essa falha, por exemplo, não tem Isso nada não é a ver. falha, cara. Não é falha? Isso não é falha. O jogador da Portuguesa toca de cabeça, ele faz o abafa da defesa, ele só solta aquela bola porque tem um desvio de cabeça. Que ele saiu mal. Eu achei uma Como defesaça. saiu mal aí também de novo. Eu também achei. Como tem saído mal. Isso aí pra mim não é, eu insistir que ele saia mais. Ele errou o tempo da bola. Ele sai e para no meio do caminho. Errou o tempo da bola. Justamente por Um ele... desvio de cabeça. Então, mas do ele toque para dele. antes. Justamente por ele ser o único jogador que pode encostar com a mão lá dentro da área. Isso não tem a ver com orientação para ele sair mais. Ele sairia de qualquer maneira nessas bolas. Insisto, o Abel fez o que o comandante tem que fazer. Se um dia eu fizer um monte de bobagem aqui, eu gostaria muito que meu chefe fizesse o que o Abel fez. A culpa é do chefe, não é minha, ele me orientou a fazer isso, errou. É isso que um bom comandante faz. Proteger os seus comandados, entre outras coisas. Perfeito, Abel. Agora, eu não sou o chefe do Everton. A minha análise é que o Everton não está vivendo o melhor momento dele. E muita gente foca no erro contra o Corinthians. Não é que o Abel não discordou de você. O Abel não discordou de Ele ninguém. apenas disse que é uma orientação que ele passou e isso está levando o Everton a falhar mais. Não é. Então, ele reconhece que o Everton O falha, Everton está errando tempo de bola. mas reconhece que ele orientou o Everton a fazer isso por uma questão estratégica. Você acreditou nisso? Viu ele falar? Você acreditou realmente nisso? Mas o Everton tem tido outras Se bota bola demais na área no futebol brasileiro, ele precisa de um eu acho que ele goleiro. foi brilhante, ele arrumou uma sacada ali para mudar de assunto, a culpa é minha. Lino, mas o pra Everton mim não cola. tem tido outras... Muita gente se concentra na questão do erro contra o Corinthians, que foi o mais gritante, mas em outros jogos da temporada, e eu nem me pego na questão dos pênaltis lá contra o São Paulo, porque aquilo ali realmente eu acho uma besteira. Mas em outros jogos do Campeonato Paulista, o Everton tem apresentado insegurança e não é só em saída de bola. Em defesas, em finalizações de fora da área, o Everton tem apresentado... É difícil a gente falar que é uma insegurança de um goleiro que é goleiro de Copa do Mundo. Mas, assim, ele tem se mostrado no nível abaixo do que a gente está acostumado. O Abel é um sujeito muito inteligente, mas muito inteligente. Olha só, de alguma forma ele está passando o seguinte Ele até te recado. convenceu? De alguma forma ele está passando um outro recado. Eu preciso de um goleiro que saia bem do gol. Se não for o Everton, anotem, eu preciso de um goleiro que saia bem do gol. Estrategicamente para mim, no futebol brasileiro,
que cruza tanta bola na área, eu preciso de um goleiro que saia bem do gol. E ele está dando todas as oportunidades para o goleiro dele. Daqui a pouco, se o Everton continuar a falhar nessa estratégia, você pode ter certeza que o Palmeiras vai contratar um goleiro que saiba sair bem do gol, porque o treinador quer isso. Mas antes desse início de temporada, até o final da temporada passada, alguém questionava a capacidade do Everton de sair do gol em bola aérea? Não, pelo contrário. Não questionava. Se fosse uma deficiência dele, certamente ele não seria o terceiro goleiro da seleção brasileira. Sim. Então, acho que não é uma coisa assim, é uma deficiência dele a pedido do Abel. Eu acho ele um goleiraço, isso, cara. eu também acho. Goleiraço. Só que não tá na melhor das fases dele. Normal, né, gente? E tem um outro fator, hein? Ele não tem... Nem o Courtois. Ele não tem... Tem 100% de fases boas. Né? Talvez o Courtois tenha, deixa eu dar um outro exemplo. Nem, sei lá... Nem o Alisson. Nem o Marcos teve. Nem o... Bom, Pronto. Perfeito. Então eu vou falar de uma santidade... Tem uma outra coisa ali também. Tem uma outra coisa acontecendo. Ele está mudando o posicionamento do goleiro dele, ele quer o goleiro dele mais à frente, saindo um pouquinho mais, mas ele não está com o Gustavo Gomes, que preenche uma área muito maior de proteção na defesa do Palmeiras. Sem o Gustavo Gomes, fica mais espaço também para o Everton sair. Agora, toda essa conversa sobre o Everton só existe porque ele tomou aquele gol do Corinthians no minuto... Eu não sei. Eu acho que não. Eu também acho que não. Ele tem... A temperatura da conversa seria outra. A temperatura pode ser, mas ele já desde o ano passado, ele tem algum questionamento e eu concordo. Eu acho que ele não é o melhor momento da vida do Everton. Agora, que ele é um goleiraço, um goleiro absurdo, não se discute. Sim. Não se discute. O maior goleiro da história do Palmeiras? Cara, você tá falando de um clube que tem Emerson Leão, Berdan Catani. Pois é, Marcos. E essa relação de maior e melhor é sempre... Vamos fechar assim, o mais vitorioso. Que aí é fato, aí não tem o que... É o mais vitorioso. Informação. Quando acabar a trajetória dele no Palmeiras, que ainda está em construção, a gente pode fazer esse bom debate aqui. Porque o Filipão deu pro Abel a medalha de maior técnico da história do Palmeiras. Então, você viu aí, né? Não foi absolutamente nada esse pênalti. Eu até pensei que o jogador da Portuguesa tinha tropeçado na perna intencionalmente, na perna do Murilo, para tentar cavar o pênalti, tropeçado e caído. Não. Na imagem você vê nitidamente que nem há contato entre eles. Eu pensei que houvesse talvez um contato com as pernas e depois a outra perna, no caso a perna esquerda do atacante, chutasse a perna deitada já ali sentada do Murilo. Isso não aconteceu, você viu aí na imagem que não acontece esse contato, nem o contato houve, cara. Contato aí, se tiver havido algum contato, foi um contato tão leve que não dá. E você vê ele dobrando o joelho, ele joga o corpo para cima da perna, pensando que vai haver um contato com o Murilo. Viu a perna do Murilo, por exemplo, e agora que eu vou me dar bem. Como ele viu que o Murilo entrou na frente, ele ia ter dificuldade para tentar uma finalização, ele jogou o corpo, foi nítido, claro. E o juiz viu bem aí, o árbitro está de parabéns aí, excelente arbitragem, diga-se de passagem. E expulsou muito bem aí o jogador da Portuguesa, porque pisou. Ele deixa o pé fora da direção da bola e na direção do jogador do Palmeiras. E aí pisa. Então, há o contato, pisar ali com as travas ali na perna do jogador adversário, como você quer não ser expulso. Quem falar que isso não é para ser expulso é um brincalhão, né? Especialmente quando o comentarista se diz um comentarista palmeirense, e aí vê um lance desse aí e quer advogar pro outro lado, ele por cima. Bora, bolas. É justiça isso aí, não quer dizer que é palmeirense, que tem que votar contra, não. Pra dizer que é o isentão. Isentão não tá com nada, viu? Todo isentão aí, você sabe o que eu penso do isentão. Deixa o seu like aí, comenta aí, prepara, hein? Vai clicar aqui, ou nesse de cima aqui, ou vai clicar no de baixo, para acompanhar os outros vídeos. Tem mais vídeo aí, ó. Clica aí. Avante palestra.